Olá pessoal, estamos aqui começando mais um episódio do Uncasting, com a presença muito especial do Fabrício Pavarin, diretor de Total Rewards da Nestlé. Tudo bem, Fabrício? Bom dia, Roberto. Bom dia. Tudo bem. Muito bom ter você aqui com a gente para esse podcast, para esse bate-papo. Obrigado. E aqui também a presença, como sempre, do Dani, o nosso colega de estúdio. Isso mesmo. Ele participa sempre, ele está sempre com a gente aqui nas gravações e ajuda a gente a capitanear todo esse bate-papo, essa troca de ideias. Mais uma vez, obrigado pelo convite. Bem-vindo. Obrigado. Por favor, faça as honras. Nossa, que honra, né? Já começar exato. fazendo a primeira Por pergunta. favor, exato. Estou muito, muito honrado. Obrigado, Roberto. Fabrício, a gente queria conversar com você e, como o Roberto falou, é um bate-papo, né? A gente quer saber um pouquinho mais de quem é o Fabrício e a gente quer começar... Vamos começar um pouco mais técnico. Para quem nunca ouviu falar de Total Rewards, People Analytics, Global Mobility, o que é isso? Como você apresentaria essas áreas para a gente hoje? Legal, Daniel. Primeiro, bom dia e obrigado ao Roberto, Daniel, pelo convite. Um prazer estar com vocês aqui. Legal. E poder compartilhar um pouco aí da minha história e desse escopo, né, com que eu trabalho hoje lá na Nestlé Brasil. Daniel, eu acho assim, cada área dentro de recursos humanos tem a sua relevância, a sua importância, né, e cada qual aí joga do seu jeito e contribui, né, para a organização, contribui para atrair, reter as pessoas, né, que acho que é o principal ativo de uma empresa, né? A empresa não existe sem as pessoas. Mas eu acho remunerações, o Total Rewards, essas áreas que são aí, tem um pezinho ali, né, exatas, vamos falar assim, né, eu acho que ela tem uma conexão muito grande com o negócio. Uhum. Né? Então a gente tem esse olhar para pessoas, do cuidado, mas também tem um olhar muito forte para o negócio. Então, e para a estratégia da empresa. Então, acho que ela aporta muito nesse sentido. Né? Então, está em discussões, né? Frequentemente eu vou para o Mancom da Nestlé, apresentar números, apresentar competitividade. Então, acho que contribui muito nesse sentido. Perfeito. E me fala uma coisa, desde quando você se percebeu que trabalhando com dados e pessoas isso podia ter uma sinergia, uma combinação de resultado? Tá bom. E, Roberto, agora eu vou dar vou dar alguns passos aqui para trás para contar um pouco como eu parei em recursos humanos. Exato. Né? A minha formação, eu me formei em análise de sistemas, né, lá na PUC. Você é de São Paulo? Não, sou do interior, de Americana. Tá. E me formei lá na PUC em Campinas. E, bom, aí eu passei por algumas empresas, consultorias, e aí, antes da Nestlé, eu estava na IBM, né? Eu já fui programador, já fui arrumei computador, enfim, tem uma história longa, né? Hardware, software. Podia ser de TI nessa altura, né? E aí eu fui para a IBM, aí, antes de vir para a Nestlé, lá eu era consultor de SAP. Sim, e muito focado aí com folha de pagamento, né? Então já tinha um pezinho. Já tinha um pé, então eu trabalhava com sistemas para recursos humanos, o famoso HRIS, né? Que é o Information System, focado para recursos humanos. Então aí começa meu contato já com recursos humanos, com algumas empresas com qual a IBM, né, prestava consultoria. E em 2011 eu recebi aí um convite da Nestlé para fazer parte dessa equipe também que eles tinham de tecnologia para recursos humanos, ou seja, soluções para recursos humanos, que era um time América Latina. Então, eu entro em 2011 nessa equipe, em julho, e começo a trabalhar e tudo mais, enfim, né, mudo minha rotina, começo a vir para São Paulo, na época eu vim de fretado, tudo... Eu acho que conecta com muita gente. Muito para Sorocaba, né? Eu já mudei de vez. Já foi de vez. Você na mudou? estrada Não, mas eu fiz. Ia dar certo. Teve uma temporada em Sorocaba. Então para mim, o que aconteceu nesse momento? Em 2011, eu era casado, né? 2 anos e pouco de casamento, não tinha filhos. Eu falei para minha esposa, bom, você está trabalhando, não faz sentido. Então eu pego, me desloco, né? No fretado e pronto. E funcionou. Em julho de 2013, na Nestlé ainda, né? 2 anos depois, eu recebi uma proposta para ser expatriado para a Suíça. Olha só. A partir de 2014. E nesse momento, sim, já estava com uma filha. Né, ela tinha poucos meses, ela tinha nascido em abril, né, então em julho vem a proposta e claro, é sempre uma conversa
muito mais familiar do que de carreira financeira, né? Também. Financeira, porque, poxa, nessa idade, nessa época, é uma baita oportunidade, né? Ir para a Suíça, a Nestlé. 2013. Não? Isso, 2013. E aí, bom, a gente resolve, né? Eu com a minha esposa. Então, a partir de janeiro de 2014, eu vou para a Suíça. E na Suíça, começa a minha história aí já meio que conectando mais com recursos humanos, saindo dessa área técnica, tinha já um contato, né, mas muito ainda na parte técnica e tudo mais. E na Suíça eu começo a trabalhar com People Analytics. Então eu vou para lá. Começou lá. Eu começo lá em 2014, né? Então isso, imagina, 12 anos atrás era 11, né? 12 anos atrás era super novo no Brasil, nem se falava muito ainda. E nesse momento eu vou para lá porque a gente não tinha um data lake bem estruturado. Então, para você, eu quero saber qual que é o meu turnover de pessoas que têm uma performance alta. Eu tinha que ir numa base, pegar quem tem performance alta, ver quem saiu, cruzar. Então, a gente começa, nesse momento, estruturar. Então, eu fazendo meio de campo com um time técnico, né, de programadores, de analistas de BA, né, que eles falam, e junto com o time corporativo de RH na Suíça. Então, eu sou o IT Guy do time de RH corporativo de People Analytics. Legal. Então, eu fico lá 14, 15, 16, 17, 4 bons anos na Nestlé, na Suíça. Nesse momento também, tem inicia uma transformação de recursos humanos. O nosso Hire to Retire, na época. Né? E nessa transformação, um dos desenhos era criar 3 centros de competência, que iam ser regionais, um para cada região. E um deles ficaria em São Paulo. Né? Então, seria um centro de competência para talento, um para remunerações e um para People Analytics. Né? E, claro, nessa evolução desses 4 anos na Suíça, você vai fazendo conexões, e no meu retorno, né, aí eu também faço um parênteses, né, em 2017, que foi meu último ano na Suíça, nasce meu filho lá em janeiro, então eu fui com uma filha, tinha 8 meses, volto, minha filha com quase 5, meu filho volta com 1 ano. Legal. Mas também veio uma proposta para ir para a Austrália, para seguir em TI, para recursos humanos, mas em Sydney, porque não tinha uma estrutura grande de TI lá. Da Suíça para a Austrália. Para a Austrália. Nesse momento, eu recuso, né? Não é simples, claro que não. Falar que agora é super simples, mas assim, pensando muito em família, já os avós, já com uma idade mais, né, avançada, a viagem para a Austrália, né, era mais longa para os avós, minha mãe, meu sogro, minha sogra ia para a Suíça, dava para a gente gerenciar isso, mas 12 horinhas até dá, né? Mas 24 horas. Mas a Austrália já é muito longe. Eu volto para o Brasil. Eu volto para o Brasil em 2018 e eles abrem a posição aqui para ser chamavam de um head regional de People Analytics da Latinoamérica. Aí o meu contato da Suíça, que era o head global de Analytics, que aqui não existia ainda. Não existia. Esse centro ele é criado por conta dessa transformação em RH. E aí esse head global de Analytics falou, Fabrício, poxa, por que isso não aplica para a posição? Falei, bom, por que não? Vamos lá. Então eu aplico para a posição e aí a partir de julho de 2018, quando eu volto, eu passo então a liderar essa equipe de Analytics que é regional. Claro que é um time menor, a Nestlé estava fazendo um investimento, entendendo, mas era um time que já ia olhar do México até Uruguai. Né? A gente tem mercados que a gente chama, né? Alguns países é um mercado, é 1 para 1, então o Brasil é um mercado, mas tem o 4, que é Paraguai, Uruguai e Argentina, são 3 países no mercado. Então nós temos 11 mercados como parte do escopo, e aí a gente começa. E a ideia de criar esses centros de serviço aí, né, de competência, é que era nivelar o tema de People Analytics, né? Porque eu tenho mercados maiores, né, que tinham mais recursos, que nem os Estados Unidos, uma Inglaterra, um Brasil, que tinha uma equipe pequena, mas tinha já uma equipe de Analytics. Eu tinha mercados como Colômbia, Equador, mercados que são menores, que não tinha uma estrutura para manter uma equipe dessa dentro de recursos humanos. Então, com esse centro regional, você consegue começar a fomentar o tema e meio que democratizar isso, né, para cada um desses mercados que estão aqui na América Latina. Então essa é a minha transição para recursos humanos, em 2018. Estou numa área regional de People Analytics, né, reportando aí para o corporativo. Então eu fico aqui no Brasil, estou baseado no Brasil,
mas com reporte direto aí para a Suíça. E eu fico nessa área até, bom, depois de uns 3, 4 anos eu já começo a querer me movimentar, então em 2017 eu já começo a fazer contatos, eu começo... Um oi sumido, tudo bom? Semeando, né? E começo a ativar uma rede, e aí numa viagem pro Peru, né? Então teve um encontro dos diretores de RH da América Latina, eu não era diretor na época, mas eu era convidado por ser parte desse time regional. Então estava o diretor do Brasil, do México, então todos eles estavam lá no Peru, e aqui do Brasil falou, Fabrício, vamos bater um papo, tomar um café, né? Eu falei, poxa, por que não? E aí, nessa conversa, ele me fala, pô, você não quer voltar a vir para o mercado, para nesse Brasil? Eu falei, pô, Henrique, eu acho muito legal. Então, desde o ano passado, de 24, eu passo a fazer parte do Brasil. Mas não na cadeira que eu estou hoje. Uma outra cadeira. Era uma cadeira que a gente chama de Employee Services, né? E aí eu conto uma história rápida aqui, porque senão eu vou me... Aqui é a história. Fica à vontade. Exato, conta que a gente quer saber. Mas é legal. Essa história a gente quer saber, a gente é curioso. Essa história é boa porque tem uma lição aqui, eu acho, né, que é boa para deixar para os colegas aí que vão assistir, né? Eu volto, então em janeiro eu assumo essa posição de Employee Services, que não é o escopo que eu tenho hoje. O escopo que eu tenho hoje ele é mais amplo, maior, né? E aí, numa das nossas conversas, né, o Henrique, que era o VP na época, falou, Fabri, ele, numa reunião com o time dele, né, meus pares, ele falou, olha, a Kátia, Regina, que é quem estava nessa posição antes, vai se movimentar para uma posição regional. Eu, comigo, nessa reunião, pensei, poxa, eu acabei de chegar, estou numa posição, óbvio que eu não sou eu nessa cadeira, mas ele ofereceu para alguém. E eu guardo isso, vou pro fim de semana, voltando, né, do fim de semana, eu bato um papo com o Henrique e falo, Henrique, você tem plano B? Ele, como assim plano B? Eu falei, você é sem plano B? Não tem plano B, né? Mas eu falei, eu imagino que você tem uma pessoa já com plano A, eu não sei quem é, mas tem plano B? Não. Então me considera como teu plano B, sem ter a menor ideia do quem era a pessoa, enfim. 2 dias depois, a pessoa que vinha para a cadeira pediu demissão. Caramba! Esse é o famoso jogar pro universo. E 2 dias depois, o Henrique me chama para conversar e eis que estou na cadeira aí, então, desde junho do ano passado. Então, a lição aqui é levante a mão. Você não tem nada a perder. Verdade, né? Se é uma coisa que você busca, que você quer, que você tem interesse. Então, essa é a minha história e conta como é que, né, eu fui navegando até chegar em recursos humanos. Eu acho que é bacana porque acho que eu me encontrei muito na área de remunerações, Total Rewards. Eu acho uma área que eu gosto muito, tem desafios. Primeiro que estava comentando, né, Roberto, Daniel, tem a área também de saúde, a área de bem-estar, tem a área de global mobility, a área de custo estrutural. Então tem várias áreas, a área People Analytics, né? Então acho que o guarda-chuva é gigante. Então assim, eu tenho uma diversidade de temas e desafios, né? E claro, também com uma equipe muito boa. E assim, acho que eu sempre falo, né? Do meu lado, é um baita privilégio estar numa empresa como a Nestlé. Eu tenho os recursos que eu preciso, né? Eu tenho pessoas, uma equipe muito boa, muito dedicada, muito comprometida, muito apaixonada pelo que faz. Então, e temos problemas de bacia. Imagina. Mas a gente tem pessoas boas e recursos para trabalhar e resolver esses problemas. Então, essa é um pouco da história de como o Fabrício chegou em Total Rewards. Né? Então você consegue combinar bem, quer dizer, os dados com o desempenho de pessoas dentro de determinadas áreas, sim, não é? Sim, hoje temos... É interessante. Tem, e hoje, Roberto, a gente sabe, tem LGPD, claro, tem uma série de questões que a gente respeita, obviamente, mas acho que a beleza das análises, né, é olhar muito assim de forma agregada a informação, né? Não precisa chegar no nível individual, né? Você consegue ver as tendências, né, olhando de forma agregada, né? Eu estava falando com vocês sobre todos os dados de plano de saúde. Isso, esse é um dado interessante. Como é que eu olho, do tema. como é que eu vejo os meus programas de bem-estar, onde eu consigo engajar 3, 4 mil pessoas, isso está refletindo. Eu não preciso olhar individual, eu nem tenho acesso para olhar isso individual, mas eu consigo agregar.
Num self-checkup que a gente faz lá, uma pesquisa, né, que a pessoa preenche como está a saúde atual, né? Para uma fábrica, eu consigo analisar para aquela fábrica, boa parte da população falou que está com uma hipertensão. Quais ações você pode e tomar, aí, né? Eu não preciso olhar se o João, se a Maria, não, mas quais ações eu posso personalizar baseado nessa situação que eu tenho, né? E aí tem toda uma equipe médica. Isso por região, por fábrica, talvez. Por fábrica, no nível de fábrica. Então isso você é muito bacana. Você consegue até ver tendência, né? Do tipo, nessa época do ano todo mundo fica gripado, talvez. Exato. Então, então você consegue... Então acho que a beleza de ter todas essas áreas, né? Ter a questão dos dados, o People Analytics junto com benefícios. Então, eu acho que contribui muito. Agora, tem um oceano de informação, né, de dados. E a dificuldade nossa ainda, por mais que a gente já tenha um data lake, muita coisa estruturada, tem dados que não estão ainda conectados. Então, tem dados que a gente precisa anonimizar, porque só quem tem acesso é a equipe médica. Então, tem toda uma série de questões que a gente respeita, né, porque assim tem que ser. E sem contar que você ainda cuida também sua área dos aposentados e afastados também, não é? Também temos aposentados. Talvez tenha aí uma certa... Eu não diria dificuldade, mas complexidade para fazer essa análise com mais critério, não é? Sim, tem uma complexidade. Também a gente não consegue ter uma atuação igual nós temos com quem está ativo. Exato. Né? Então, com quem está ativo na empresa, eu tenho programas lá de prevenção, diagnóstico precoce ao câncer. Eu tenho uma série de iniciativas que eu consigo tocar quem está na empresa, né? Que eu não consigo atingir quem o tá aposentado. Quem está aposentado, né? Porque aí tem outras limitações, enfim, a pessoa já está, né? Porque no final impacta. Mas impacta. Sim, em todo o processo. Em todo o processo, exato. E alguém que saiu de uma visão tão de tecnologia, analytics, como é que faz essa ponte, essa conexão para área de pessoas, né? Porque, ok, você tem o dado, você consegue trabalhar, mas o dado por si só é o dado, né? Exato. Mas como você consegue fazer essa ponte, né? Tendo em vista toda a sua formação e agora nesse mundo não tão novo mais, né? De RH. Daniel, acho que assim, no final do dia, né? Como a gente comentava aqui, né? A organização são pessoas, né? Então acho que tem uma paixão, né? Por cuidar bem, né? Eu acho que quando a gente entra para recursos humanos, tem um olhar especial, um olhar atento. Esses programas que a gente faz tem muito propósito envolvido, né? Então acho que isso é muito bacana. Então eu trabalho muito com o meu time, né? A área de saúde, bem-estar. O time de Global Mobility tem um propósito enorme, né? Você para pensar que você está movendo, né, uma pessoa de um país para outro, com família, às vezes está com um recém-nascido. Exato. Não vai ser simples para essa pessoa. Por mais que, né, sempre tem um excitement aí, né? A pessoa fica toda porque está indo para fora, para um país novo, mas é um desafio, né? Eu comento, tenho uma colega agora, até fiz um vídeo hoje cedo para ela, tá movimentando com o marido dela para a Suíça, inclusive. Falei, vai ter altos e baixos, né? Como tudo na vida, como qualquer mudança, mas que no final... Porque você viveu na pele também. Exato, bem, né? Mas que no final, na balança, sejam muito mais altos do que baixos, né? O saldo seja muito mais positivo. Mas eu acho que o propósito de recursos humanos, a área do Global Mobility, esse cuidado em receber o expatriado, em direcionar, apontar para os caminhos, eu acho fantástico, assim, eu acho que... E aí, claro, trazendo todo esse conhecimento que eu tenho de dados, de People Analytics ou de exatas, contribui muito também, poder olhar para os números, ver o que pode ser melhorado, como é que eu cruzo a informação. Então, eu acho que acaba sendo uma receita aí boa. Você lembra de algum projeto em People Analytics que mostrou para a empresa o valor desse trabalho, desse projeto? Legal. Eu vou falar um pouquinho, eu vou abrir aqui um capítulo aqui. A gente tem uma metodologia bem legal, né, da Nestlé, ela é conhecida no mercado, né, que chama planejamento estratégico de pessoas. A gente não é usado no Brasil, tá? Infelizmente a gente não usa muito, né? Mas tem empresas que estão vendo o valor e tem até uma demanda para profissionais que se conheçam, né? Basicamente, Roberto, o que eu acho legal, primeiro do People Analytics, né? Pensa que a área de recursos humanos é uma área já, uma função de apoio ao negócio, de suporte ao negócio. O que o People Analytics não pode ser é virar um suporte do suporte.
Tipo, um acessório que me cria uma planilha X o para usar, suporte né? da gestão de pessoas ou do recursos humanos. Obviamente que a importância, eu acho, está nessa conexão direto com o negócio, né? E essa área no mínimo tem que estar paralelo, né? Ou ali andando lado a lado. Exato. E essa área de Strategic Workforce Planning, que é o planejamento estratégico de pessoas, basicamente o que ele busca olhar, né? Eu tenho algumas variáveis, né? Que é demanda, né? Ou seja, o meu negócio vai crescer. Todo mundo quer que o negócio cresça. Sim. Ninguém quer andar de lado. Exato. Né? Ok. Para o meu negócio crescer nos próximos 3 anos, é mais estratégico, não é tão operacional tático, mas para o meu negócio crescer, quais pessoas eu tenho que ter no meu negócio? Com quais capacidades? Com quais skills? Com quais habilidades? Nos próximos 3, 4 anos, para sustentar esse meu crescimento. Né? Então isso me dá um delta de pessoas que eu não tenho hoje, que eu vou precisar ter no meu time para poder crescer. Fora isso, tem um outro componente também, que é o meu turnover, voluntário e involuntário. Sim. Então, ao longo dos anos, eu vou perder pessoas. Que eu consigo olhar para trás e predizer. Não preciso falar se é o Roberto que vai sair, o Daniel ou o Fabrício, mas eu consigo falar o seguinte, olha, historicamente eu perco 6 pessoas de marketing nessa área. Então, eu posso projetar, sem falar quem, que eu vou perder 6 pessoas de marketing. E eu consigo olhar para isso, para cada negócio, eu consigo recortar essa informação, né, agregar. Então, me dá uma visão, por um lado, de o que eu tenho de recursos hoje que eu vou perder, que eu vou precisar cobrir esse gap. E tem um outro que é de demanda que eu vou crescer como empresa. Então, isso é uma informação muito bacana para o negócio. Né? E aí, esse é um projeto também que a gente faz. E a gente entrevista, a gente conversa com as pessoas do negócio. Então eu converso lá com quem toca a área, com o executivo da área, eu converso com o financeiro da área, eu converso com a pessoa responsável por marketing da área. Então traz, além de um dado quantitativo muito bacana, traz também um dado qualitativo muito bom. Então, e aí depois, basicamente, o resultado disso, o que é, Fabrício? É um plano de ação que o meu RH, junto com a área de negócio, vai executar ao longo dos 2, 3 anos. E vai ter muito mais facilidade, não é? Exato. Para lidar com tudo isso. E é uma plano de ação com base feita, com base no estudo, com base em dados. Isso, exato. Ou seja, então, esse é um projeto muito bacana que foi assim, um dos primeiros que a gente começou a fazer logo que eu assumi a área em 2018. Né, e entregamos vários aqui na América Latina. Que demais. E você está trazendo exemplos positivos, mas nem todo dado deixa, né, traz uma coisa legal, né? Às vezes você traz vamos colocar assim, um ponto desconfortável, né? Exato. Tem alguns temas que a liderança às vezes não está preparada, ou a própria população que vai olhar aquele dado não está pronta para ouvir aquilo. Como é lidar com esse lado também? Porque eu entendo os benefícios, né? Mas quando não é tão legal, né? Não, acontece também, né? Quando a gente começa a olhar indicador financeiro, porque para fazer esse trabalho, eu preciso olhar vários drivers de negócio da companhia. Basicamente, toda Nestlé, ela tende a apresentar o seu plano de crescimento na Suíça. Então, Nestlé Brasil, Nestlé Chile, vai para a Suíça a cada 3, 4 anos e mostra um plano de crescimento. Legal. Então a gente pega os dados desse plano para poder usar no nosso modelo. E o que pode acontecer eventualmente é de um time, necessariamente, não cresce, diminui. E aí sim você mexe numa ferida, que ninguém quer perder estrutura, perder time. Então pode acontecer também de ter uma situação, né, seja por automatização, seja o que for, que meu time, um time específico, ele pode ser que ele reduza, não cresça. E aí como é que eu olho depois, removimento, enfim, faço um upskilling, ou seja, tem coisa muito grande, né? Tem oportunidades que não faltam na companhia, mas isso às vezes o gestor pode olhar e falar, você está dizendo que eu vou ter que mudar de 5 para 4 pessoas agora aqui? Como assim? Então essas são conversas que às vezes acabam ficando um pouco, né, mas são mais desconfortáveis de dizer. E essas conversas eu imagino que, né, chegar para um líder e falar isso não é fácil. Mas quando você mostra o dado, fala, não, isso precisa acontecer por causa disso. Você ainda vê resistência ou ainda
Quando a pessoa vê o dado, fala, ok, eu entendi o que você está falando. Números são números, né? Exato. Mais ou menos isso. Às vezes tem, porque é natural, o ser humano acaba levando para o pessoal. Sim, imagina. Né? Mas, gente, bom, plano de ação, a área é sua, no final a decisão é sua. Né? Não sou eu que tomo a decisão. Até é interessante que, assim, muitas vezes o People Analytics, ele faz análise, aprende o projeto e faz um handover disso para o HRBP, para a área responsável, enfim, daqui para frente, quem executa não somos nós. Né? Então, fica sempre Você recomenda, né? A gente recomenda e, enfim, né? Mas sim, às vezes gera desconforto. Não é dúvida. Fabrício, deixa eu te perguntar. Bom, a Nestlé é uma corporação que movimenta muitas pessoas, né? Tem muitas expatriações. E aí a gente pergunta, qual que é o lugar ideal do Global Mobility dentro dessa análise de People Analytics e Total Rewards? Existe essa análise para que uma pessoa seja transferida, que tenha esse perfil? E tem outros aspectos também voltados a isso? Roberto, bem sincero, transparente, hoje não. Não. Tá? Isso, claro que tem lá os planos, né, de sucessão, as discussões de talento, e aí as conversas vão muito nessa linha de discussão de talento, de sucessão, mas não que tenha uma análise que fala assim, não, baseado em A, B, C, D, o Fabrício pode ser um bom expatriado para fazer essa função aqui em tal lugar. Né? Não, hoje isso está muito mais no nível de discussão, área por área, discutindo, enfim, alinhando, né, planos de sucessão e assim por diante, com base na história que cada pessoa tem dentro da organização. Né? Então, eu vejo muito dessa forma. Não sei se tem alguma empresa que está nesse nível. Né? Posso dizer que as empresas que eu também passei ainda não tinham esse nível de discussão. Né? Não tem, né? Não tem. Tem o desejo. Tem o desejo, mas eu acho que ainda não... E são muitas variáveis também. Né? Eu acho que tem muita informação, Roberto, que não está necessariamente em sistemas para você poder rodar um modelo e falar, é isso. Então tem muita informação de percepção qualitativa, muito sensitivo também, de comportamento. O custo, né, de uma movimentação dessa também acaba influenciando, porque pode ser variável com o passar do ano. Então, esse ano pode não ser uma boa movimentação para essa pessoa, porque é caro, né? Essa movimentação vai ser cara, mas, pô, tem uma variação cambial aqui, teve um acordo XYZ, no ano que vem já pode ser uma opção, mas é o momento da pessoa também. Então, tem algumas coisas, né? Variáveis, várias línguas no meio. E desde a sua experiência na Suíça, depois aqui no Brasil, em relação aos projetos regionais, qual a diferença? Existe muita diferença entre culturas, no caso europeia, com os latinos? Sim, eu acho que tem, Roberto. O que é legal, assim, acho que na Nestlé, na Suíça, acho que tem uma diversidade de cultura de países lá muito grande, né? Às vezes você sentava para almoçar e não repetia a nacionalidade. Olha só que legal. Então, como a Nestlé tem presença aí em mais de 150, acho que ela vende em 185 países no mundo, ela vende. E tem fábricas em mais de 70 países. Então, aqui no Brasil são quantas fábricas? São 14 fábricas, se não estou equivocado, aqui no Brasil. Muito legal. Fora a centro de distribuição. Então, o que acontece, né? Ela tem um footprint grande, ela é muito localizada em termos de produtos, né? Então, os produtos eles vão muito em linha com o paladar local. Então, ela busca ter presença, né, de vários países lá na Suíça. Que isso é importante, né, para não ter uma visão enviesada. Então acho que essa diversidade de cultura, de países lá, é muito visível. E aí, claro, tem ali, é uma empresa suíça, tem o seu DNA, né? Mas não tem esse choque tão grande. Porque ela é muito... Tem muita cultura lá dentro. É cosmopolita, né? Então, quer dizer, acho que é essa palavra. Exato. Tem muita gente de todo lugar. Exatamente. Então você acaba conseguindo, você mantém um DNA suíço, né, da empresa, valores, né, respeito, mas com essa abertura de visões diferentes aí do mundo, né? Que é muito bacana. Isso é muito legal. A Suíça é um país que todo mundo tem muita curiosidade sobre, né? E ainda é um país que ainda não sei se não aparece ou se fala-se pouco sobre, mas tem muita curiosidade. Eu trabalhei na Câmara de Comércio da Suíça
há vários anos atrás, não vou dar esse spoiler, mas é um país que tem muita vontade, né? E é muito interessante, muita vontade de crescer, muita vontade de estar presente nessas discussões. Então é muito legal ver uma empresa suíça, uma empresa com essa cultura, tendo esse ímpeto, né, de crescer, de expandir, de não só uma questão financeira, mas de passar a cultura, né? É muito interessante você não repetir a nacionalidade numa mesa de almoço. Eu acho que de quem trabalha com mobility é muito interessante ter esse tipo de troca, né? Muito gostoso. Muito bacana. Né? E o que você percebeu dos últimos anos, de 10 anos para cá, o que teve mais de movimentação, de mudança dentro do Total Rewards e People Analytics? Essas áreas que você atua. Tá, eu acho que, até olhando assim, em geral, né, as outras áreas aí, Roberto, eu vejo, acho que tem um movimento grande para a questão de bem-estar, saúde. Eu acho até, poxa, a gente olha o Brasil de 10 anos para cá, tem um colega que não conseguiu fazer inscrição para São Silvestre esse ano. Não conseguiu? Não conseguiu. Por quê? Porque a fila e assim, tipo, igual comprar ingresso, lembra antigamente comprar ingresso de show? Isso. Você tinha que estar numa fila, meia-noite. Sim. Imagina que está acontecendo isso para uma corrida de rua, que é São Silvestre. Se você volta 10, 15 anos atrás, você não via. Né? Você pega uma maratona em Nova York. Então, assim, eu acho que tem uma mudança grande da população com relação a se cuidar, né? E isso acaba refletindo no que as pessoas também veem na organização. Sim. Eu acho que programas de bem-estar, programas de saúde, acho que isso acaba tendo um fator importante de retenção dentro da organização. Porque a gente estava conversando ali um pouquinho antes e você falou exatamente que é um ponto de retenção, um pacote de bem-estar para o funcionário, para o colaborador. Eu acredito que sim, Roberto. Eu acho que, claro, que salário continua sendo o número 1, os benefícios, mas também entender que a empresa tem programas para isso. Você fala sobre, a gente fala muito lá agora, né, sobre questão de prevenção ao câncer, diagnóstico precoce. A gente firmou uma parceria recentemente aí com a Secamargo. Então, a Secamargo, que é um centro que tem uma expertise enorme nesse tema, né, chamam de Cancer Center, eles são, né? Vem falar sobre na empresa, vem falar sobre o tema. A gente, claro, comunica o ano todo, né? Não só nos meses lá, outubro, novembro, né? Mas que tem as campanhas, né? E temas como, poxa, prevenção, colonoscopia, sabe? Coisas que são até um pouco, que são exames, né? Que você pensa num colo retal, um câncer coloretal, demora aí de 5 a 10 anos para ele poder se manifestar. Se você faz uma colonoscopia a cada 5 anos, depois dos 45, que é o recomendado, você reduz para quase, exato. Eu não vou falar o número aqui, mas você reduz muito um possível câncer de colo retal. Então, são coisas que a gente procura falar bastante dentro da casa, tratar bastante aí o tema de saúde e bem-estar, saúde mental também agora, um tema que vem muito forte, né? A gente vê aí o número de afastamentos, né, por INSS tiveram um aumento absurdo nos últimos 2 anos. Então, e a gente sabe que é um tema, é uma doença que ela não tem uma causa específica, é multifatorial. Sim. Né? Não é o trabalho, ou às vezes é uma situação da família, uma situação financeira. Então, também, como é que a gente traz recursos, né, ferramentas para poder apoiar quem está numa questão de um sofrimento, né, seja qual for, uma perda às vezes. Então, eu acho que essa questão de bem-estar, né, Roberto, tem um papel super importante. E também a questão da flexibilidade, que a gente ouve bastante falar aí, mas que também vê os movimentos acontecendo no mercado, de as pessoas voltando, né, para o escritório e tudo mais. Então, é isso que eu ia falar também. Passa também pelo híbrido também, não é? Isso, contribui também, né? Acaba contribuindo. E mesmo com essa nova geração, né, os Zs, agora quase alfas, né? Os alfas já são menores aprendizes, né? Que tem esse apego, e apego pode ser positivo ou negativo, né? Mas esse apego, por exemplo, com o trabalho remoto, essas conversas eu imagino que sejam muito presentes, né? Quando a gente pensa em saúde. Porque a saúde mental, às vezes, para uma pessoa pode ser uma coisa, para outra pessoa pode ser outra, né? Então eu imagino que essa geração que tem cutucado muitas lideranças aí quanto à questão do trabalho remoto, pode ser também uma conversa
interessante para se ter, né? Com Imagino. Então, acho que são todas questões que vêm mudando no ambiente de trabalho, né? Que vão curioso agora. Tendência, Essas né? ações que são feitas para o colaborador ativo, como é que funciona para aqueles que são aposentados? Esse é um lado difícil, né? Para mensurar. O aposentado é mais difícil, Roberto. Como se a pessoa deixa a Nestlé, né? A gente acaba perdendo esse vínculo, né, de conexão, de contato, até LGPD, o acesso à informação. Então, acaba ficando mais... O que a gente procura fazer é estender isso para os familiares do colaborador, e não ficar só para o colaborador. Então, nós temos um aplicativo hoje de bem-estar, onde a minha esposa pode baixar o aplicativo e participar dos programas de saúde. Tá. Então, tem um programa nosso muito bacana lá que chama Movimento que Faz Bem. A gente acabou de encerrar essa edição desse ano. É um programa de 2 meses, né? E esse é muito bacana, tem muito propósito nessa iniciativa, né? A gente lança essa iniciativa para o Brasil todo, né? E incluindo independentes. E funciona assim. Então o colaborador vai lá, ele tem algumas causas nesse programa que eu posso apoiar. E para cada causa, aquela que eu apoio, né, todos os minutos de exercícios ou atividades que eu vou cumprindo nessa gamificação, vai gerar uma doação para a entidade que está associada a essa causa. Então, é um programa com bastante... Eu me cuido, eu posso também apoiar meu familiar, minha esposa se cuidar, e ainda por cima, os nossos exercícios, os nossos movimentos vão gerar uma contribuição para uma ONG que foi aí super bem selecionada, para o nosso time jurídico. Então, causa ainda um impacto positivo na sociedade. Então, esse é um programa que a gente correu ele por 2 meses. Foram mais de 4 mil pessoas participando dessa iniciativa. Então, lá tinha minutos de meditação, passos, exercícios. Então, tudo que eu vou fazendo, eu vou dando os checks lá. Ele vai lendo. E esse engajamento, como que vocês É muito fazem? legal, Roberto. Eu vou, assim, eu saio daqui do escritório, né? Eu também eu acabo desafiando meu time bastante para sair daqui, ir para as fábricas, rodar, legal. ir para os CDs. Importante. Então a gente vai, faz abertura. Aí nós temos os parceiros aí. Posso até falar, não é fazer propaganda, mas é um parceiro muito legal nosso que é Total Pass. Vem com a gente, faz as ativações, leva uma equipe para fazer laboral, para fazer aquecimento. Então a gente roda bastante, não dá para ir em todas as unidades, porque também eu tenho aqui meus outros temas também em paralelo, né, acontecendo, mas eu consigo ir em algumas unidades, consigo lá conversar com o pessoal, falar da importância do bem-estar, da saúde. Aí nós temos o médico do trabalho também, eu tenho a gerente, que é a Fernanda de bem-estar também, que me apoia muito nessa iniciativa, está na linha de frente lá. E se aplica em outros países também? Não, essa é uma iniciativa nossa aqui do Brasil. Que legal. Tipo que foi por hora. É o segundo ano que nós fazemos. A gente fez o ano passado. Dá para espalhar depois. E assim, para quem te conta, é um baita programa, é muito legal. Porque a gente acaba... depois conhece as ONGs, né? Esse ano teve a do Amigos do Bem, teve a do Gustavo Kirten, e teve uma também contra o desperdício de alimentos que participou, que foram bem legais as ONGs, tem boas causas, a gente vai conhecer também. Então tem é bem bacana. Então, eu acho que isso conecta muito. Tá? E quando você vai para as fábricas, né, tem histórias incríveis, tá? Tem pessoas que eram sedentárias ou fumava e mudou de vida. Radical. Pessoas que colocaram exercício assim na sua rotina. É um trabalho social que a empresa faz e que dá o retorno. Que você não vê só o profissional, né? Você vê impactos pessoais. Tem pessoas que viraram maratonista. Que legal. Cara, sério, tem histórias assim que são incríveis, né? Então, e aí tem as ativações lá. A gente teve uma em Ribeirão Preto agora, no parque. A gente leva toda a família no sábado de manhã. Aí você vê o engajamento, né? E, então, eu acho que no final do dia, tudo isso são coisas que você acaba criando uma cultura, aumenta o engajamento. E essa é uma área que você lidera os projetos. Sim, exatamente. Interessante. Essa é uma das áreas que está embaixo aí do meu escopo. Muito bom. Que eu gosto muito. Que legal, tem muita coisa no seu guarda-chuva. Não é? Tem Verdade, bastante. né?
Mas aí eu vou ter que voltar para minha área de interesse. Desculpa, vou ter que Por voltar favor. um pouquinho. Não, fica à vontade, fica à vontade. Vamos lá. Não, eu vou pegar 2 áreas de interesse. A gente estava falando de People Analytics e eu vou ter que trazer um pouquinho para Mobility, porque eu sou um curioso da área, né? As pessoas que acompanham o podcast aqui já sabem que, bem, né? Já sabem do meu interesse. Mas a gente estava comentando muito, né? Além da parte de saúde, que o Roberto perguntou e foi bem legal. Mas quando a gente olha também para o People Analytics, não só impactando a saúde, mas impactando movimentações internacionais, que é mobilidade global, a gente tem muitas variáveis, como a gente estava falando, né? Não só na questão, né, no momento da pessoa, da família, tudo mais. Mas tem cenários em que a gente precisa tentar prever o máximo possível de uma movimentação internacional. Uhum. Vocês têm, na questão da movimentação, não quem vai, mas assim, durante uma expatriação de um gerente, de um diretor, de uma pessoa em si, vocês já conseguem fazer previsões usando a parte de analytics? Por exemplo, essa pessoa ela vai fazer essa movimentação e ela tem esse perfil e vai acontecer de ela pedir uma exceção X, né? Ter esse tipo de solicitação, é o perfil mais ou menos dessas movimentações. Vocês já conseguem fazer previsões assim também? Não. Ainda não, né? Não conseguimos ainda, né? É um sonho, né? E assim, a gente procura ser bastante coerente, né? Com exceções, com situações, para que também não crie precedentes, né? Sim. E também para que seja correto com... Às vezes, por que não? Porque esse aqui é um vice-presidente, aí eu abro exceção. Aqui não, esse aqui é um gerente, então... Aí eu falo... Então a gente procura ser... Né? Sabe, usar a política, né? Que nós isonomia, né? Tem uma boa política hoje de expatriação, acho que é todo um estudo feito, né? Então acho que a Nestlé faz isso bem feito, já faz isso há muitos anos, então eu acredito muito no processo que está hoje. Ok, tem alguma exceção muito específica, uma situação que realmente é uma exceção, nós vamos avaliar e se entender que faz sentido, sim, mas com cuidado enorme, né, para não ter precedentes, não abrir nenhum precedente para que depois, né, ou então sempre meu desafio é, poxa, se tem muita gente falando sobre esse tema, vale a pena revisitar a política e olhar e talvez deva ser alguma regra e não deva ser uma exceção, porque tem tanta gente tocando alguma atualização, no mesmo ponto, a atualização da política. E aí a gente também começa a discutir o tema junto com a equipe global. Então eu prefiro muito mais esse caminho, é mais difícil falar não. Né? Eu até comento às vezes com a minha líder, né? Se fosse para falar sim para tudo, eu não tenho que estar aqui. Né? Então a gente tem que tomar um cuidado, né, de seguir aí, não ter exceção, não abrir precedente, e ser correto, né, e entender que o processo que está aqui hoje, ele é bom, ele é robusto, ele funciona, já provado. Então é muito nessa linha, Daniel. A gente não temos uma ferramenta ou algo que ainda que a gente consiga, a gente conhece as pessoas, a gente consegue ali... Agora, é muito complexo tudo isso, porque você que vive dados, People Analytics, e lida com pessoas. Vou perguntar aqui de forma curiosa. O que vem na frente? Dados ou pessoas? Ou não tem isso? Olha só. Acho pessoas. Pessoas. Sempre, né? Sempre. Até porque eu estava comentando o dado, o número, e conta parte da história, né? Tem muita informação que não está no dado ainda, né? Então, acho que nada como conhecer as pessoas, né? Acho que isso em primeiro lugar. O dado, ele apoia a gente, né? Ele é uma ferramenta para, vamos pensar assim, pra nortear, um superpoder, né? Aí, vai. Para nortear. Nos dá um poder a mais. Exato. Ele é uma ferramenta que nos auxilia, né? Mas acho que as pessoas, conhecê-las, acho que entender o contexto de cada um, a história, enfim, as dores ou não, acho que isso em primeiro, né? Não que... Acho que é o mais importante ainda. E toda essa atuação que a gente estava falando agora de saúde, de bem-estar, você falou que é algo que está relativamente novo no Brasil. Quando vem um expatriado para cá e tem essa experiência, tem esse acesso, ele acaba levando, você acaba sentindo que no retorno, por exemplo, a pessoa fala, nossa, no Brasil eu tinha esse suporte. Né? Olha, eu conto porque eu reporto aqui, a vice-presidente de pessoas, né, ela é expatriada, está aqui desde o começo do ano, ela veio ela é mexicana, mas estava na Suíça, né, ela veio da Suíça, mas ela fica assim, impressionada com
A gente fechou semana passada, nós fechamos um programa que chama Viver Bem. Concluímos, né? Foram alguns encontros, né? Esse Viver Bem a gente foca aí na população 45, 50 a mais. E a gente fala de vários temas, né? Fala sobre saúde financeira, saúde física, saúde mental, ou seja, como é que eu faço essa minha transição, né? Nessa fase da vida, como é que eu aprendo mais saúde do homem, saúde da mulher. É feita uma curadoria, um programa bem legal. São, acho que, 10 encontros aí que são feitos, né, de forma virtual, porque a gente também quer que todos participem, que não só quem está aqui, mas também quem está numa fábrica, num CD, numa equipe de vendas lá no Nordeste. Então a gente abre isso de forma virtual. E aí a Marta, eu pedi para ela fazer o fechamento junto comigo, né? Então eu vou fazer a abertura, ela vem falar, mas que programa é? Eu fui explicar para ela o que era o programa. Ela falou, não, eu quero estar no próximo, eu quero participar desse programa. Então, é mais uma iniciativa bacana que nós temos também. Então, acho assim, e a Nestlé Brasil tem esse cuidado especial de saúde e bem-estar. Muito também que deixou aqui um legado, o Henrique, que era o vice-presidente anterior. A gente segue com esse legado de saúde, bem-estar, focando. Então acho que também é uma bússola da empresa já de muitos anos. Eu acho que tem aí já, acho que a pandemia ainda ela colocou uma gasolina a mais esse tema para nós. Então, ou seja, a gente entendeu a importância, né, que tem saúde na pandemia. Para vocês terem uma ideia, a gente tinha um programa, não estava aqui na época, era a Kátia, né, minha predecessora, um programa que chamava Mais Imunidade. Mais imunidade. Então o que acontece? Nestlé, uma das fortalezas da Nestlé é o conhecimento em nutrição. Nós temos aí nem sei quantas nutricionistas dentro da casa. Então, o que foi feito nesse momento? Essas nutricionistas foram colocadas à disposição dos colaboradores. Legal! Isso é interessante. Para quê? Para como é que eu me alimento, como é que eu me cuido nesse momento, nessa fase de pandemia. Na época de pandemia. Para poder aumentar a minha imunidade. Então aí a gente começou, aí acho que a pandemia fortaleceu, né, e deu esse empurrão. Trouxe muitos ensinamentos. Muitos ensinamentos, né? Sim. Que demais. E a gente manteve, né? Então a Kátia também teve um trabalho fantástico com o time, liderando antes de eu estar na posição. E eu mantenho e vou trazendo, vou provocando também a equipe sempre que eu posso, né? Então o Dr. Romulo, que é o médico corporativo, um amigo também, provoco bastante, mas faz sentido isso aqui? Por que a gente não diminui? Por que a gente não melhora? Então, fico na provocação constante. Eu não sou a pessoa que conhece tecnicamente ou não, mas eu provoco. Não sei, a Agência Nacional de Saúde fala que exame de mama a partir dos 45. Eu falo, não, por que não faz fazer com 40, com 38? Né? Visto que está aumentando o número de casos. Então, a gente vai, te mexe, te reforça. Então, é nesse sentido que eu contribuo com a equipe aí, mexendo um pouco no status quo, né? Desafiando o status quo. Legal. E quem já trabalhou na Nestlé do Brasil, trabalhou na Nestlé da Suíça, qual o chocolate mais gostoso? Olha... Eu tô me perguntando, desde que ele falou que trabalhou na Suíça e no Brasil, eu tô me segurando para perguntar. Só falta ser o Bel, né? Você sabe que... sem dúvida, o suíço, tá? Mas tem uma questão, que eu preciso, uma questão aqui técnica, né? Ok, vamos para a que o nosso clima não suporta... Verdade. O chocolate, ele acaba... Imagina uma época, eu estava aqui fim de semana, não sei como estava aqui em São Paulo, mas no interior, o ar-condicionado não estava dando conta lá em casa. O interior é interior, né? Então, assim, eu tenho uma adega de vinho lá, a gente coloca o chocolate agora nessa época do ano, eu ponho na adega de vinho. Porque é muito quente, né? Então, tem uma questão técnica, mas acho que o chocolate suíço, e lá a marca chama Cailler. Então, se você vê o Cailler por aí, pode comprar que não tem erro. Como expatriado, vou fazer uma pergunta para você, Fabrício. O que você trouxe de mais interessante na experiência que você viveu na Suíça? Roberto, para mim, eu acho que é um divisor de águas, né? Para mim foi uma experiência incrível de forma de trabalhar, cultura, né? Idioma. Não que eu fale francês, mas eu me aventuro. Teve que se aventurar. Eu acho de conexões também, né? Colegas aí, tenho colegas hoje no mundo todo, tem uma rede
de contatos na Nestlé que é absurdo. Até estava esses dias, eu tenho uma gerente de People Analytics, né? E a gente tinha um problema técnico lá e tal. Ela falou, Fabrício, olha, tem aqui essa pessoa aqui que ela conhece e tal, você consegue me ajudar a conectar e tudo mais? Eu falei, não, por quem que ela reporta, né? Não, ela reporta para essa pessoa aqui. Eu falei, não, para vir? Ele está na Austrália. Eu falei, não, conheço muito bem ele. Pode deixar que eu te ajudo. Então, acho que é muito legal isso. Uma empresa que tem 260 mil pessoas, né? Eu tenho uma rede de contato. Caramba. Eu tenho uma rede de contato muito legal, não só em RH, mas também em tecnologia, em TI, porque eu vim de TI. Então, eu acho tudo isso soma, Roberto. Acho que como pessoa, como profissional, acho que te dá a possibilidade, né, de conhecer pessoas, de se expor mais, de aprender, de evoluir. Então, eu acho, assim, tem um preço que você paga por isso, mas como eu comento, né, no final do saldo, ele é muito positivo, né? Lógico, você vai abrir mão da família, vai estar mais longe dos amigos, depende do país que você está, você não tem essa... Aqui você vai para um happy hour, né? Tomar um chupinho com os amigos, aquele encontro no fim de semana, aquele churrasco com o pessoal. Então você perde... Claro, depois com o tempo você também já vai criando tua rede ali, tem brasileiro em todo lugar no mundo. Então, mas assim, mas não é os seus amigos ali, a tua família. Tem o clima também, né? O clima. Esse é um ponto legal que você fala, Roberto, porque... Fabrício, passou frio na Suíça? Eu não passei frio na Suíça. O que eu mais sentia na Suíça era a falta de sol. Eu passo mais frio aqui no nosso inverno do que lá, né? Mas o que mais me incomodava lá era a falta de sol. Então, mas assim, é uma experiência fantástica. Para quem puder, né? Eu sei que tem uma questão. Eu acho que ainda hoje, né? As pessoas falam, não, mas o pacote é atrativo. Eu acho que o pacote da Nestlé é desenhado para que não tenha ganhos e perdas, né? E que a pessoa viva bem por onde ela está indo. Claro que se ela está indo promovida, aí é uma outra situação. Sim. Mas se é uma movimentação lateral que não tenha ganhos e perdas, mas eu acho assim, a decisão é muito do lado familiar, né? A questão pessoal, eu acho que o que eu vejo às vezes as pessoas acabam recusando ou não é o momento. É muito mais o momento do que o pacote. Eu nunca vi ninguém falando assim, não, eu não quero ir porque esse pacote não... Ou às vezes não tem um fit com a posição que estão oferecendo, ou uma questão de família, de time, de momento. Minha filha está naquela fase da vida, de adolescência, transição. Então, assim, eu acho que é muito nessa linha aí, Roberto. Mas, para quem puder ir, assim, cara, só vai, porque te abre... Faz sentido, não é? Te abre Bom. Muitas portas, assim. Bom, a gente tem um tempo aqui e o Matheus, ele cobra o horário. A gente está chegando ao final. Já foi. Para você ver que passa rápido, né? Então, muito rápido, infelizmente, né? Você tem que as considerações finais com o Fabrício, por favor. Perfeito. Não, na verdade, eu queria... nas considerações finais, antes que o Matheus brigue com a gente, só queria entender assim, tendo vista uma pessoa que passou por esse processo, que vê os ganhos, que vê o timing, né? O timing é a questão familiar, como a gente acabou de falar, que serem pontos incrivelmente importantes nessa decisão. O quão estratégico você acha que a área de mobilidade precisa ser? No sentido de não só ser uma área que fomenta isso, que faz a movimentação de pessoas acontecerem, mas até onde ela pode entrar, como você vê o futuro da área de mobilidade global, tendo em vista, né, experiências pessoais e agora também como gestor de área. Bom, Daniel, acho que é uma área, assim, super importante, digo pela Nestlé, tá? Porque a experiência que eu tenho nessa área, eu acho que ela está... Acho que até o sucesso dessa expatriação está ligado, a forma que esse profissional vai desempenhar o trabalho na empresa está ligado com a forma que foi feita a sua expatriação. Legal. Acho que como que a empresa cuida, né? Eu acho que é nesse ponto, nesse nível, tá? Porque essa pessoa que está vindo, esse profissional que está vindo, que está indo, não estiver em paz para poder trabalhar, focar no trabalho, focar nas entregas, muito a bom. Família, eu acho que, cara, então é nesse nível de importância. Muito bom. E aí eu te pergunto, desafio, o que você tem em mente como desafio para o seu futuro? Eu acho que o nosso desafio, Roberto, é continuar olhando, né? Para essas políticas,
continuar olhando o que faz sentido, o que não faz. Não tem uma resposta específica, mas é seguir nos desafiando. Olhando, entendendo o que faz sentido e o que não faz e levando isso para a organização. Né? Porque nós somos a pessoa de contato ali com o expatriado. Né? Então, quanto mais a gente ouve isso, né, e canaliza, acho que continuar melhorando as políticas, não falando de forma financeira ou não, mas o que faz sentido e o que não faz, e seguir se desafiando. Né? Modelos novos de expatriação, enfim, olhar para o que está acontecendo no mercado, tendência, eu acho que é não só executar para executar, né, mas seguir se desafiando. Maravilha. Que demais, que demais. Fabrício, fico feliz. Obrigado pela participação. Eu que agradeço. A gente Prazer. aqui da One Moving fica muito feliz com isso. Foi um bate-papo. Espero que tenha gostado. Legal, falei bastante gostou. aqui. Não, essa é a ideia. Sim, tá bom. foi muito E se legal. Foi possível, curto, infelizmente. E se não foi? possível, a gente faz um segundo episódio, Seria porque bem tem legal. muito assunto para a gente Tá tratar. bom, Bem legal. legal. Um prazer, viu? Muito obrigado. Obrigado, Dani, obrigado. Obrigado você pelo convite mais uma vez. É Tá um bom, prazer estar aqui obrigado. com o pessoal da One Movie no OneCast. Legal. Pessoal, obrigado. Espero que gostem desse episódio. A gente gostou muito, tá? Então, Muito obrigado. com certeza vocês vão adorar. Obrigado.